Chegamos à nossa última lição. Chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2024. Foi um trimestre muito primoroso, onde trabalhamos sobre as promessas de Deus. Várias promessas de Deus foram aqui no nosso canal, aqui no nosso espaço, trabalhadas, foram estudadas, pesquisamos, trouxemos até você e você com certeza aproveitou ela nas suas aulas, aproveitou ela nos seus devocionais, aproveitou elas no seu dia a dia e mais do que isso, aproveitou elas na sua vida espiritual e pessoal. Estamos encerrando hoje com a 13ª lição e nós vamos falar hoje sobre a infalibilidade de Deus. O nosso quarto trimestre já deixa saudades. E eu quero já convidar você, porque a vida continua, vida que segue, para o primeiro trimestre de 2025, onde nós trabalharemos heresias, onde nós trabalharemos apologética, onde nós trabalharemos cristologia, onde nós trabalharemos pneumatologia, onde nós trabalharemos teologia. Pastor Ezequias Soares estará nos brindando com um trimestre primoroso. Mas antes, nós temos que encerrar esse trimestre que nós estamos agora já com saudades dele. Mas vamos encerrar com chave de ouro com a lição de hoje, a lição número 13. Muito obrigado a você que está aqui conosco, graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Vamos juntos para mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos, juntamente com o pastor Elinaldo Renovato, encerrar o nosso trimestre. Vamos à nossa lição número 13. Lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. Nós temos a revista e eu convido você a acompanhar o nosso texto áureo, que está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? A nossa verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro dos Salmos, 102, versos 25 ao 27, depois na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 13. E eu convido você a fazer leitura na sua Bíblia destas duas passagens, porque elas irão contextualizar a nossa lição de hoje, que já está chegando com o seu primeiro tópico. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, uma promessa infalível, a palavra infalível de Deus. Deus é infalível. Infalibilidade é um atributo de Deus. Faz parte da classe de atributos incomunicáveis, ou seja, os atributos que são exclusivos de Deus, na verdade, exclusivos da Trindade. Somente Pai, somente Filho, somente Espírito Santo os possui. E nessa classe também encontramos outros atributos também incomunicáveis: inerrância, eternidade, onipotência, onisciência e presciência. Deus sabe de tudo antes que qualquer coisa aconteça. Deus está em todo lugar, a todo momento. Deus não erra. Deus é eterno. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Nós iremos nos concentrar aqui na infalibilidade. Nós começamos sempre conhecendo um pouco mais sobre o termo. Então, a definição de infalibilidade, segundo o dicionário Priobren da língua portuguesa, eu gosto muito desse dicionário, infalível, qualidade de ser infalível, de não poder deixar de acontecer. Infalibilidade, ainda segundo o dicionário Priobren, é a qualidade de não poder errar ou enganar-se, dom de não poder errar em matéria de fé. Nós costumamos afirmar acertadamente, diga de passagem, que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é infalível. E ela só é infalível porque Ele, Deus Todo-Poderoso,
não falha, porque Deus é infalível. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Se Deus é infalível, também a sua palavra é infalível. Deus não foi criado. Ele é eterno. E por eternidade, nós entendemos que é aquilo que não é criado, aquilo que existe e para sempre existirá. Esse é Deus. Ele não foi criado, ele existe e sempre existirá. Ele existe antes de qualquer coisa, antes de tudo. Aliás, Deus criou tudo. E a partir da sua palavra, tudo passou a existir. E aqui nós temos um interessante contraste entre o Criador e sua criação. Tudo o que Deus criou irá passar, irá expirar, inclusive o ser humano, porque esse não tem eternidade. Deus, por outro lado, não expirará jamais, não passará jamais. A criação é temporal, enquanto o seu Criador é atemporal. Deus não falha, Deus não erra o tempo, Deus não erra o propósito, Deus não volta atrás, Deus não se esquece, Deus não tem duas faces, Deus não tem meias palavras, Deus não usa de subterfúgios, não arrisca, não engana, não ilude. Ele é supremo, o Senhor supremo. A premissa da infabilidade ou infalibilidade é simples. A falha tem a ver com a imperfeição. A falha tem a ver com o pecado, com o estado que acompanha o homem desde a queda. Uma vez caído, Adão deixou para toda a humanidade uma herança terrível, o pecado original, que nos acompanha desde sempre, desde o nosso nascimento. O homem é falível, dentre tantas outras carências que o acompanham. Deus, por outro lado, não falha, não erra. Tudo o que prediz se cumpre. Tudo o que falou por sua bendita palavra se cumpriu ou se cumprirá. A falha está associada à criatura, nunca ao Criador. A certeza absoluta de que Deus não falha é a esperança que temos que tudo, a seu tempo, irá se cumprir da melhor maneira possível. Logicamente, em muitas situações, as coisas acontecem com a nossa contrapartida. Dentre elas, a nossa obediência. Sim, Deus é fiel ao prometer, mas cabe ao homem ser fiel no esperar. Mas em muitas situações, também no agir, para que fazendo a sua parte, a promessa se cumpra. Uma das promessas de Deus que exigem a cooperação do homem é o da salvação. Outras não precisam do agir humano, dentre as quais podemos citar a promessa da vinda de seu Filho. A salvação, ela é a promessa de Deus, mas nós só podemos nos apoiar nessa salvação, podemos tomar posse dessa promessa se nós aceitarmos Jesus, a sua obra vicária para conosco, se nós aceitarmos a Jesus, o seu grande amor para conosco, a sua obra expiatória para conosco, aceitar Ele como nosso Salvador e seguir os seus preceitos. Assim, a promessa de salvação vai se cumprir em nossa vida. Agora, uma promessa que não depende da ação humana é a volta de Cristo. Jesus vai voltar. E independente de qualquer circunstância, do que façamos ou não, Jesus vai voltar. Nós estudamos nesse trimestre sobre as promessas de Deus. E nós temos confiança nela. Esperamos por elas, por cada uma das promessas aqui estudadas. E a certeza que move a nossa esperança é saber que quem prometeu não falha. Logo irão se cumprir essas promessas em nossas vidas. Como vimos, umas com contrapartida e outras independentes de nossas ações. Mas o certo é que todas se cumprirão. O nosso segundo tópico, Deus não mente, nem se arrepende. Deus não mente, nem se arrepende. Deus se arrependeu? Uma aparente contradição. Deus não se arrepende. Deus sabe o que faz. Esse é um adágio popular. Aliás, muito certo, diga-se de passagem. Ele sabe exatamente o que faz. Por isso, não precisa arrepender-se. Não volta atrás. Deus não tem plano B. O seu plano é original mesmo antes da criação do universo. Nós temos como exemplo
Quando Deus criou o homem e esse caiu, Deus não lançou mão de um plano B. Quando o povo se mostrou rebelde no deserto após ter sido libertado do Egito, Deus não concebeu um plano secundário. Quando já na terra prometida prevaricou contra Deus, adorando entidades, Deus não aboliu o seu plano original. O plano de Deus para com a humanidade fora traçado no céu, junto com o Filho e o Espírito Santo. Plano infalível, inerrante e à prova de arrependimento. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pois bem, diante dessa exposição inicial, alguém pode citar um outro texto bíblico que teoricamente contradiz a nossa argumentação. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aqui nós temos que falar sobre esse tal de arrependimento. O arrependimento humano é a situação que indica que algo foi feito de forma errada. E aqui está se voltando atrás na situação. Nós só nos arrependemos de algo errado que tenhamos praticado. Só nos arrependemos de algo que não foi certo, não foi correto. Só vamos nos arrepender de algo que nós fizemos e nós sabemos, chegamos à conclusão de que aquilo que fizemos estava errado. Quando fizemos alguma coisa reprovável ou insatisfatória, nós nos arrependemos. Nós gostaríamos que aquilo jamais houvesse acontecido. Houve um erro, houve um fracasso na jornada. Precisamos reconciliar as coisas, voltar ao estágio inicial. Esse processo já foi experimentado inúmeras vezes por todos nós. Todos nós já passamos por isso. Ou algumas pessoas que nós conhecemos passaram por isso. Todos erramos. Mas com Deus não é assim. Se afirmamos anteriormente que Deus não erra, que Deus é infalível, como nós poderíamos então pensar que Deus iria se arrepender? Como Deus passaria por uma situação de arrependimento, de voltar atrás, de retornar? Não existe essa possibilidade. Mas então como conciliar o texto que mencionamos e afirma que Deus, o Senhor, se arrependeu de algo? Deus não errou ao criar o homem. Ele fez a criatura conforme sua própria imagem e semelhança. Não foi obra do acaso ou uma criação temporária. Deus organizou tudo sistematicamente. Corpo, alma e espírito. Tudo de forma complexa e funcional. Deus, na verdade, se entristeceu ao ver sua criatura desviando-se para outro caminho e desviando-se do seu próprio Criador. Atribuir a Deus sentimentos humanos chama-se antropomorfismo e está associado ao conceito de antropopatia, de forma que este significa a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Para exemplificar melhor, nós temos alguns trechos da Bíblia onde o Senhor, a Deus, são atribuídas características humanas. Por exemplo, lá em Êxodo 7,17, assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor, com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo. No Salmo 34, verso 15, os olhos do Senhor voltem-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito do socorro. Salmo 34, 16, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, nós temos aí essa característica que é usada para associar a Deus ações humanas. Mas Deus, ele é perfeito e santo. Não existe razão para voltar atrás, pois ele esquadrinha o futuro e sabe exatamente o que vai acontecer. Ele já sabia da queda do homem, ele já sabia da desobediência do seu povo no deserto, da heresia do povo já na terra prometida. Deus nunca foi e jamais será pego de surpresa. Não existe sequer uma remota possibilidade que isso aconteça.
Se o texto fala no arrependimento de Deus, é para fazer com que a linguagem seja entendida por nós, para aproximar-se Deus de nossos próprios sentimentos. Deus é perfeito e santo. Não existe razão para voltar atrás, porque Ele esquadrinha o futuro e Ele sabe exatamente o que vai acontecer. O suposto arrependimento de Deus tem mais a ver com o que a humanidade fez com o que Deus havia determinado para com seu próprio povo. Foi a resposta do homem aos planos de Deus. E essa resposta foi a delimitadora da maneira com que Deus trata do assunto. Ele, Deus, não se arrependeu, mas o homem sim. O homem não cumpriu os propósitos divinos que incluíam o plano de fazer de Israel uma grande nação sacerdotal. Mas o amargo arrependimento do povo de Israel em ter desconsiderado o Messias enviado se dará no final da grande tribulação, onde o anticristo irá querer adoração para si em pleno templo restaurado. Aí o povo clamará por socorro e o verdadeiro Messias virá direto dos céus, tendo por companhia sua noiva, a igreja, para acudir o seu povo, o povo de Israel. A eternidade de Deus. Deus é eterno e nós um dia iremos herdar a eternidade. Nós nascemos por obra do Supremo Criador e Ele quer que nós estejamos na glória com Ele. Deus não predestinou a queda humana. Não queria que isso acontecesse. Mas Lúcifer decidiu se rebelar contra o Criador. Sim, pois assim como o homem e os demais anjos, Lúcifer também fora criado. Também era uma criatura. Já no jardim do Éden, ele consegue fazer com que o homem, também criatura, desobedecesse e se afastasse do convívio de Deus. O inimigo declarado de Deus, agora chamado Satanás, perdeu o direito à vida eterna. Na verdade, ainda usufruirá dessa eternidade, porém, ao invés da vida eterna proposta no início, terá por fim a morte eterna. E nós que não conhecíamos a eternidade, teremos uma vida eternal sem fim, sempre junto de Cristo. Claro que para que nós possamos herdar essa vida eterna, nós devemos, para que isso seja factível, precisamos permanecer fiéis ao Todo-Poderoso. Muitas são as promessas de Deus, mas duas se sobressaem, a promessa da salvação e a promessa da vida eterna. E para que a última seja alcançada, precisamos lutar para preservar a primeira, já alcançada com a obra expiatória de Cristo para conosco. Nosso terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus, um plano glorioso, a eternidade, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Onde nossa esperança está forjada? Simples, na confiança da fidelidade de Deus. A longanimidade de Deus. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 13:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto trata um Deus que é longânimo, que está à espera da criatura voltar-se para Ele, para ser novamente o homem, aquele que foi chamado para viver ao lado de Deus, que foi chamado para ser filho de Deus, filho e herdeiro das promessas. Deus ainda espera. Sim, Ele é paciente para aguardar o aceite do homem. Porém, essa paciência chegará ao fim. Quando Deus der o assunto por encerrado, então quem se aproximar dele, o fez. Quem se aproximou, já está junto dele. Quem não quis assim proceder, terá que dar conta de seus próprios atos, da sua decisão. Mas ainda há tempo para que aqueles que ainda não o fizeram possam regenerar-se. E por fim, a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E essa fidelidade, essa certeza que temos em que Ele sempre cumpre todas as suas promessas, é a razão, é o combustível para que continuemos esperando. Não a esmo, não sem razão, não inconsequentes,
não como meros apostadores, mas como convictos de que suas promessas não falham. Ele a distribui a todas as pessoas para que toda a humanidade seja alcançada por suas inefáveis, incomparáveis e infalíveis promessas, as quais, no devido tempo, se cumprirão total e cabalmente. Fiel é o que prometeu. A fidelidade demonstra solidez, robustez, certeza. Se ele prometeu, vai acontecer. A seu tempo irá se cumprir. E o cumprimento de suas promessas será um novo estágio na vida do salvo, daquele que, a despeito das dificuldades, temores, tem a viva esperança de um horizonte à frente, com o selo do cumprimento de cada uma das promessas. Ele é fiel, irá cumprir as promessas em nossas vidas. Fique tranquilo, fique tranquila, despreocupe-se, pois fiel é o que prometeu. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado a você que acompanhou o nosso canal durante todo esse quarto trimestre de 2024 e eu quero saber de você, o que você achou do trimestre, qual a melhor lição, quais as lições que você mais gostou, de onde você está assistindo o canal e eu quero também convidar você que já está aqui no canal para que, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e na próxima semana, já na próxima semana estaremos em 2025. Aliás, um feliz e abençoado ano novo, que esse ano seja repleto de bênçãos, de vitórias, de alegrias, porém, se os muros se levantarem, fiel é Deus para derrubá-los. Nós permaneceremos fiéis a Deus e convictos da nossa fé. Que isto seja uma constante na sua vida, a convicção da sua fé no Deus Todo-Poderoso que não falha, que não muda. Muito obrigado a você e que o próximo trimestre seja tão abençoador quanto este e mais ainda, porque nós sempre queremos mais e mais da parte de Deus para trabalhar no seu reino. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.